Boa noite a todos. Primeira vez que eu entro aqui na noite para fazer meu devocional de hoje, a qual fiz hoje de manhã, hoje às 10 horas da manhã. Estou aqui para pregar a palavra do Senhor, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Antes de nós começarmos a palavra de hoje, eu gostaria de pedir ao Senhor que venha me ajudar a entregar essa mensagem que hoje falou o meu coração. Espero que Deus fale com você também, porque a gente tem que estar sempre em aprendizado, né? A gente tem sempre o que aprender na vida, e a palavra do Senhor fala aos nossos corações todos os dias. Quando nós estamos andando, quando nós estamos deitados, o Senhor ministra o nosso coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor nosso Deus neste momento, pedindo a graça do Senhor e o liberar da revelação da sua palavra esse dia sobre as nossas vidas. Amém? Vamos fechar os olhos? Pai querido, eu entro na tua presença em nome de Jesus, te pedindo a tua força e a tua capacitação, Senhor Jesus. A tua unção esteja sobre a minha vida neste momento, me capacitando, Senhor, para ser instrumento, Senhor, ao teu louvor, a declarar as tuas santas palavras, Deus, que traz vida, que traz reflexão ao nosso coração, meditação, para que nós venhamos andar segundo ela e não segundo nossos próprios pensamentos e as nossas próprias decisões, mas que tudo nós sejamos direcionados pelo Senhor, ó Deus. Tira toda inquietação dos ouvintes que ouvirão essa palavra, que eles possam estar atentos a esta mensagem, que nossos ouvidos estejam, Senhor, abertos para ouvir e para recebê-la no nosso coração, Pai. Que o nosso coração seja como terra boa, Pai, e a sua palavra seja semente a dar crescimento em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor se estenda sobre a minha vida, o teu favor. Usa-me, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça, hoje, sempre e eternamente, assim seja na minha vida, nas nossas vidas, em o nome de Jesus, amém. Amém? Hoje nós vamos passear novamente na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento também. Vamos ler primeiro a passagem que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao diante. Só um pedacinho eu vou ler para vocês dessa passagem e depois eu vou falar sobre o versículo 22, a qual eu coloquei aqui em destaque. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, em mando de Samuel, sobre a direção de Samuel, enviou a mensagem ao rei de Israel, dizendo que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez os amalequitas a Israel, como Leu pôs no caminho saindo quando subiu ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que vive, e não lhes perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até até o de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Samuel convocou todo o povo e contou em Talaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Samuel à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com eles, porque eu vos usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiu do Egito. Assim, os queneus se retirou do meio de dos amalequitas. Retirou-se do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito.
e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, todo o povo destruiu a fio e espada. Esaú e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e as vacas, e da segunda sorte, e os cordeiros, e os melhor do que havia, e não quis destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, e destruiu totalmente. Vamos ler lá no versos 22. Porém, Saul disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício do que obedeça a palavra do Senhor? Eis que é melhor obedecer, é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros. Essa passagem da Bíblia que eu deixei em destaque fala da desobediência de Saul. Quando Deus direcionou a palavra a Samuel a declarar a Saul ali o que ele deveria fazer, ele estava de comum acordo do que a ordem do Senhor foi liberada para ele. Tanto é que ele sai para executar a ordem do Senhor. Mas, porém, talvez pelo o povo que deve ter falado aos seus ouvidos para colocar essa ideia na cabeça dele, a qual ele não mata o rei Agag, e ele também pega todas as ovelhas, né? O rebanho, o melhor que havia. Ele deixou de lado, ele não matou totalmente, ele tomou para si. E a palavra do Senhor veio a Samuel, porque ele, além dele não destruir todo o povo, ele desobedeceu a Deus, não matando o rei, e ainda preservando ali o melhor do seu rebanho. E sem falar que ele oferece um sacrifício ao Senhor, e não espera a Samuel chegar para sacrificar ali diante do Senhor. E aí Samuel foi alertado por Deus, dizendo que já tinha se arrependido de ter escolhido Saul para governar aquele povo. E aí Deus manda a palavra sobre Samuel, e Samuel exorta Saul ali, dizendo: porventura o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender o melhor do que a gordura do carneiro. Então, com base nessa palavra, sobre a obediência à palavra de Deus e à voz do Senhor, nós devemos ter no nosso coração um coração de obediência. De obediência quando Deus nos direciona a fazer algo. Com base nessa palavra, eu deixei aqui para a nossa meditação a parábola dos 2 filhos. O pai chamou e disse assim, exatamente assim, lá na passagem que está em Mateus, capítulo 21, versos 28, diz: mas que parece vós, um homem tinha 2 filhos, e dirigiu-se ao primeiro e disse: filho, vai, trabalha hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero, mas arrependendo, foi. E dirigiu-se ao segundo, e falando igual modo, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos meretrizes entre diante de vós no reino, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não credes, mas os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeis para crer. Então, eu vejo aqui sobre a obediência, né? Porque Deus deu uma direção, quando Deus nos dá uma direção a fazer, se nós prontificarmos para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, nós devemos nos dispor e fazer o melhor que Deus nos mandou a fazer. Primeiro, Saul se prontificou a fazer aquilo que Deus pediu, mas ele não fez
a obra completa. Ele fez a obra pela metade. É como esse filho que se prontifica a fazer algo para o pai, diz sim, Senhor, vou fazer, e acaba não fazendo. A palavra do Senhor está escrito lá em Jeremias: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quando você for fazer algo para o Senhor, faça com excelência. Não faça pela metade. Dê o seu melhor, que disso vai agradar o Senhor. Porque quando nós fazemos o nosso melhor, o Senhor se agrada. E as pessoas que vão ser beneficiadas com isso também vão ficar felizes, vão ficar gratas com o nosso trabalho de valor. Porque o nosso trabalho na obra do Senhor, ele tem grande recompensa. E a palavra do Senhor que eu deixei também para nós aqui meditar, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, que diz assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso provém do maligno. Então nós devemos também estar atento ao trato que sai da nossa boca, porque as nossas palavras têm que estar sim, sim, não, não. Se você se comprometer a fazer algo por alguém, se você se comprometer a fazer temente algo para o Senhor, nós devemos cumprir com a nossa palavra. Cumprir, porque senão as pessoas, por exemplo, se você prometer algo para a pessoa e você não cumprir, ela vai ficar magoada, ela vai ficar ressentida, pode até mesmo atrapalhar uma grande amizade por causa de algo que foi prometido e não foi cumprido. Mas nós devemos cumprir o que sai da nossa boca, porque a palavra do Senhor diz que o que sair da nossa boca seja o nosso trato, sim, sim, ou não, não. Porque o que provém, o que passar disso, provém do diabo, né, do maligno. Então vamos ser responsável por aquilo que nós falarmos. Não vamos fazer nada que nós não vamos dar conta de cumprir, porque senão a gente há de prestar conta, né? A gente há de prestar conta. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, para a nossa meditação hoje. E eu quero tocar no seu coração hoje fazendo uma pergunta. Como você tem desobedecido a Deus? Você consegue discernir em que você tem desobedecido a Deus? Quando você desobedeceu a Deus, essa palavra de Saul, a qual os atos de Saul foi aqui feito, serve para nós sondar o nosso coração e pedir ao Deus para que venha nos trazer clareza, onde nós temos desobedecido a Ele, na palavra, no que Ele espera de nós, o que nós façamos para Ele, e que nós venhamos ser como esses filhos que o Senhor diz que no reino dEle, quer ver que está escrito aqui, ó? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não credes, mas os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, não podeis arrepender e crer. Então, as pessoas que Jesus está falando aqui, que foi pregado o evangelho, que são as pessoas publicanas, que foi as meretrizes, muitas vezes as pessoas um pouco, tem um complexo, um racismo com as pessoas que se convertem, que tem muita tatuagem no corpo, ou que faz muita coisa errada. Aí vem o evangelho da graça e alcança essas pessoas, ela se arrepende de fato e passa a fazer o que é a vontade de Deus. Talvez é essa pessoa quebrantada que sabe que Deus perdoou muito, por isso ela ama muito o Senhor e ela vai estar disposta a ser mensageira dos boas novas do Senhor. Aí trabalhar na vinha do Senhor com qualidade, com dar o seu melhor para o Senhor, do que uma pessoa que às vezes está ali, talvez não conheceu o mundo da marginalidade, o mundo vamos dizer, da prostituição, que nem aqui Jesus fala de meretrizes, que é prostituição. Talvez não fez nada disso, mas não
não mede um só esforço para ganhar uma alma para Jesus, não faz um esforço para trabalhar na casa de Deus, só quer receber da palavra de Deus e não ter compromisso com a palavra de Deus, sendo que o Senhor está aqui chamando pessoas para trabalhar na sua vinha, e Ele precisa que faça a obra com qualidade, com dar o nosso melhor para o reino. Por isso eu acho muito interessante a passagem que está lá no Novo Testamento, que fala de Maria, né? Maria, ela vai ali diante aos pés de Jesus, lança todo aquele óleo precioso que ela juntou, que é um óleo que se ajuntou todo um mês de trabalho, e lança aos pés de Jesus, dando o seu melhor aos pés de Jesus. Ela o adora ali, enxuga os seus pés com seus cabelos e derrama suas lágrimas perante os pés do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que os homens que estavam ali naquele lugar começaram a censurar aquele ato. Até mesmo Judas falou que aquele dinheiro podia ser gasto na obra do Senhor. Mas, porém, Jesus disse para aquele povo não censurar ela, que ele estava fazendo aquilo ali para o sepultamento dele, né? Ela estava fazendo aquilo ali, um ato de adoração para algo que o Senhor estava prestes a morrer por nós. Mas, porém, aquela mulher deu o seu melhor. E Jesus, vendo o coração daqueles homens, ele diz para Simão, dono da casa, que quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, ele quase não conhece o amor, mas quem muito é perdoado, essa pessoa que recebeu muito perdão de Deus, o coração dela está cheio de amor e de gratidão, por isso ela transborda em boas obras. Ela transborda em boas obras, ela vai fazer o melhor para o Senhor, porque o coração dela é muito grato pela libertação que Deus operou na vida dela. Ela conhece o valor da graça do Senhor que o Senhor liberou sobre a vida dela e ela dá o seu melhor perante aos pés do Senhor. E foi o que aquela mulher fez, um ato de adoração. Ela serviu o Senhor dando o seu melhor aos pés do Senhor, porque ela sabia de onde o Senhor estava atirando. Ela sabia de tudo que o Senhor veio fazer pela vida dela também. Então, assim, Jesus está explicando que os publicanos e meretrizes que vão receber o evangelho, que creram nele, eles se arrependeram eles se arrependeram e creram no Senhor. E por isso eu creio que Jesus já começa dizendo aqui a parábola dos dois filhos, né? E fala da vinha. Então são essas pessoas que vão ser levantadas para pregar o evangelho de Deus com tanta intrepidez, com tanto amor, enquanto essas que são nascidas num berço evangélico, não conheceu o mundo do crime, o mundo da marginalidade, vão ficar muitas vezes com o coração endurecido, que nem está sendo aqui o caso dos povos de Israel, que Jesus está dizendo dessa parábola. Eles não receberam o evangelho. E está escrito aqui, nem depois de vós arrependestes para crer. Eles estavam com o coração endurecido. Por isso, eu deixo por comparação aqui essas pessoas. Então, eu acredito que são esses que Deus vai levantar. Esses que sabem o preço do valor que Deus pagou por eles. Que vão fazer a obra com alegria. Que vão fazer a obra com disposição. Então, não seja como Saul, que promete algo para Deus, que se prontifica a fazer a obra de Deus e faz a metade. E ainda ele queria honra para si depois. Depois o texto vai revelar que ele pede que Samuel honre ele perante os outros. Ele nem sequer se arrependeu. Ele nem sequer se arrependeu dos atos que ele tinha cometido. Ele queria ser honrado pelo Samuel perante o povo, enquanto ele deveria era se arrepender do que ele tinha feito, dizer, meu Deus, me perdoa, Senhor, eu fiz errado, se quebrantar na presença de Deus
Ele queria honrar a honra diante dos homens, pois somente nosso caminho de um coração quebrantado e arrependido diante do Senhor vai fazer que nós conseguimos exercer o chamado que Deus nos chamou, a prosseguir em frente na obra do Senhor nessa terra. Amém? Então, quero deixar essa mensagem aqui também de Salmos 139, versos 23 ao 24. E que nós hoje venhamos pedir ao Senhor, como está escrito nesse salmo. Sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me os meus pensamentos. Que nós venhamos pedir ao Senhor hoje para sondar o nosso coração. Onde está sendo a área que nós está sendo desobediente ao Senhor? Qual é o trabalho que Deus tem pedido para nós fazermos e nós estamos fazendo pela metade? Que nós venhamos fazer a obra com excelência, a obra com o coração de um adorador como Maria. Que nós venhamos servir o Pai como esse filho, que mesmo Deus pedindo algo para ele questionou, ele disse, não, ele não questionou, mas ele disse para o Senhor que não iria fazer, mas ele se arrependeu no coração, porque era o Pai que estava pedindo. O que Deus tem te pedido hoje que você não tem feito para o Senhor? Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, quando o Senhor me chamou para a obra, para cuidar de criança, meu filho tinha 7 anos de idade. E nesse período, eu sempre ensinava a palavra de Deus para ele nas ruas, dentro de casa, sentado. Eu tinha prazer de ensinar meu filho a palavra de Deus. E o Senhor vendo isso foi bom aos olhos do Senhor, e o Senhor teve uma ideia lá no céu, para mim, ao meu respeito. E Deus falou assim ao meu coração: eu quero que você vai dar aula às crianças da igreja. Eu questionei o Senhor e disse: Senhor, não quero, Senhor. Eu não quero porque eu pus muita dificuldade no caminho. Eu pensei, é difícil reunir tantas crianças e fazer que essas crianças se aquietem para ouvir a palavra de Deus. É muito difícil. Para mim era um gigante esse obstáculo. Falei: Senhor, não posso, não quero. E o Espírito Santo bateu de novo na minha porta e falou: vai cuidar das minhas crianças. Eu ficava calada, pois eu acredito que Deus falou comigo umas 7 vezes. E quanto mais passava o tempo, mais queimava o meu coração. Já começou Deus a realizar o desejo, porque a palavra do Senhor diz que Ele realiza tanto o querer como o realizar na nossa vida. Isso significa que o Senhor que coloca sonhos, vontades no nosso coração e depois Ele realiza a obra do Senhor na nossa vida. Eu que outrora já não queria, começou aquela chama a arder no meu coração para cuidar das crianças. Até que um dia eu chamei a minha líder, a líder das crianças, e disse: Deus está tocando meu coração para me cuidar das crianças. A princípio eu não queria, estava meio apreensiva, mas eu me disponho à obra do Senhor. E eu louvo a Deus por aquilo que Deus estava operando em mim, que eu confesso a vocês que pelo fato de obedecer aquilo que o Senhor queria de mim, eu ficava tão cheia do Espírito Santo quando eu estava dando aula muitas vezes, que eu não tinha nem necessidade de descer para a sala ali da palestra da palavra de Deus, onde estava sendo ministrada nos cultos, e sentar para aprender. De tão cheia que eu estava simplesmente no servir. Não tinha vontade de sentar para aprender, eu só queria servir, e aquilo ali me enchia, porque era a necessidade do momento. Então, eu servi a Deus por muito tempo no Ministério das Crianças. Continuei depois que a minha filha... Dei uma pausa quando a minha filha nasceu. Mas, porém, estou até hoje cuidando de crianças. Eu sinto muito animada no Senhor para cuidar da obra do Senhor. Porque eu sei que quando o Senhor chama, Ele capacita. E eu louvo a Deus, para a honra e glória do Senhor. Às vezes eu tenho 16 alunos na sala. E quando eu vou dar aula, eu pego a minha escala, eu oro um mês antes, pedindo a Deus que derrama paz sobre aquela sala, a quietude de espírito nas crianças, e que ao eu abrir a boca para falar, que eles parem para ouvir, que eles estejam atentos ao que sair da minha boca, que Deus traga paz ao coração daquelas crianças e que eles possam se aquietar, nem que seja somente no momento de ouvir a palavra de Deus.
E isso é muito gratificante, porque quando nós oramos ao Senhor, pedimos algo, Deus faz. E dessa forma Deus tem operado na salinha das crianças, e eu tenho visto fruto da oração ali cumprida na vida das crianças. Tem sido maravilhoso, tem sido verdadeiramente um manancial de Deus. E eu louvo a Deus, e esse foi o que Deus me chamou a fazer no momento na casa do Senhor. E outras coisas que Deus me chama a fazer também, eu estou atenta. Não estou aqui para me achar segunda, somente falar que eu só tenho acertos, mas estou aqui para me questionar também, perguntar, assim como eu pergunto para vocês. No que você tem sido obediente a Deus, no que você tem sido desobediente, que hoje nós viemos pedir, como fez Davi, para que Deus venha sondar o nosso coração, para que nós venhamos cuidar de tudo aquilo que Ele nos confiou com excelência. Quer um jejum, quer cuidar da nossa família, quer entregar uma palavra para quem quer que esteja precisando, que nós vamos fazer para o Senhor o nosso melhor, amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Teu altar neste momento, Senhor. Tu és o Deus, ó Pai, que chama homens e mulheres ao serviço da Tua obra. Olha para o nosso coração, Senhor, esta noite. Sonda os nossos corações, aonde o Senhor tem chamado e requerido algo de nós, que nós não temos dado o nosso melhor, Senhor. Que nós possamos dar o nosso melhor, que nós não sejamos como foi Saul, Deus, que fez a obra pela metade, mas que nós sejamos obedientes, Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor, que obedecer a palavra do Senhor é melhor do que o sacrificar. Que não adianta nada, Senhor, se nós sacrificarmos e não obedecermos a Tua lei, os Teus mandamentos, a Tua direção do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nos capacita, Pai, a ser obedientes à Tua voz, à Tua palavra. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, que nós possamos andar no caminho da obediência, porque a obediência gera bênção, Senhor. Que nós não venhamos fazer a obra, Senhor, relaxadamente, como diz a Tua palavra em Jeremias, maldito aquele que faz a obra relaxadamente, que nós venhamos dar o nosso melhor. O Senhor sabe da capacidade de cada um que o Senhor confiou, Pai. O Senhor sabe até onde nós podemos ir, até onde nós podemos fazer, que nossa palavra seja sim, sim, não, não. Porque a Tua palavra diz que o que passa disso, Senhor, é do maligno. Que nós sejamos, Senhor Jesus, obedientes. Sempre, Senhor, hoje e sempre. Ser conosco, Senhor. Que não nos falte a Tua presença. Seja conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, ativo, agindo, em nome de Jesus. Que nós não sejamos como água parada, mas como fonte, Senhor, que jorra para a vida eterna. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha mover na nossa vida. Sobre a direção do Teu Espírito Santo nós vamos caminhar, Senhor, e nos mover para a glória do Teu nome, Deus, em obediência à Tua palavra. Assim seja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, que vocês possam ter sido abençoados com essa palavra. Tenham uma noite abençoada, repleta da presença do Senhor. Amém?